Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, na semana em que se comemora o Dia do Trabalho, uma entrevista especial com o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Ele fala sobre a prevenção de acidentes de trabalho e a valorização do trabalhador rural. É a conscientização dos empregados dos seus direitos e deveres. Santander é condenado em R$500 mil por não pagar horas extras aos empregados. A notícia foi uma das mais comentadas na página do tribunal no Facebook. No quadro Normas Coletivas, saiba mais sobre a profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O TVTST desta semana começa com um julgamento envolvendo o Banco Santander. A instituição financeira foi condenada por não pagar e registrar corretamente as horas extras dos empregados. A subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, estendeu a todo o território nacional a decisão da Vara do Trabalho de Juiz de Fora em Minas Gerais, que obriga o Banco Santander a registrar e pagar corretamente as horas extras dos empregados. A decisão veio depois que os ministros identificaram que o banco não observava a jornada de trabalho dos empregados no município mineiro. O caso foi parar na Justiça depois que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação pedindo que fosse concedido aos empregados o intervalo interjornada, que é o descanso de 11 horas entre duas jornadas de trabalho, e também o intervalo intrajornada, a pausa de 15 minutos de descanso do empregado que trabalha 6 horas contínuas e de 1 hora de descanso para o trabalhador com jornada diária de 8 horas. O Ministério Público do Trabalho também pediu a implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O Ministério Público do Trabalho recorreu aos ministros da SDI1 do TST depois que a 7ª turma, ao julgar o recurso do banco, alterou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A turma foi a favor da limitação da condenação à jurisdição da Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Na SDI, o relator, ministro aposentado Carlos Alberto Reis de Paula, manteve o entendimento da 7ª turma, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Lélio Bentes. Ao apresentar o voto, o ministro abriu divergência. Para ele, o próprio sistema que rege a ação civil pública tem por pressuposto a eficiência da medida jurídica em larga escala. Não faria sentido, data máxima vênia, restringir a eficácia da coisa julgada resultante da ação coletiva a uma parcela daqueles indivíduos vinculados por uma relação jurídica comum. Ou seja, no caso, apenas os bancários empregados no Banco Santander em Juiz de Fora. Os demais ministros acompanharam o voto divergente. O ministro José Roberto Freire Pimenta afirmou que é preciso ampliar a decisão ao alcance nacional. Se isso não for feito, vai exigir a multiplicação de tantas ações quantas existam órgãos jurisdicionais de primeiro grau competentes para julgar a matéria. O ministro alertou que a não ampliação traria o risco de decisões contraditórias no país e seria contra o princípio da economia processual e também contra a segurança jurídica. Fere a própria teleologia das ações coletivas, das ações metas individuais, que são feitas exatamente para que produzam todos os efeitos necessários para combater as chamadas lesões em massa. Por maioria, o Santander foi condenado a pagar indenização de R$500 mil por danos morais coletivos e não vai mais poder prorrogar a jornada de trabalho acima do limite legal. A notícia sobre a condenação do Santander foi compartilhada por quase 2.000 pessoas que curtem a página do tribunal no Facebook. Além disso, mais de 100 internautas comentaram a decisão. Veja só.
A Andréa Lemos escreveu que sirva de exemplo a outros órgãos. Temos também um comentário da Grace Militão. Ela disse que já sabia que isso iria acontecer, porque são muitas horas extras e os bancos simplesmente não pagam. Curta você também a página do TST no Facebook. Deixe o seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse www.facebook.com/TSTJus. As empresas aéreas Varig e Volo do Brasil tiveram recurso negado pela 4ª turma do TST por pagamento insuficiente do depósito recursal. Entenda na reportagem. A Varig e a Volo do Brasil, empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, apresentaram um recurso contestando a condenação ao pagamento de R$20 mil em verbas trabalhistas a uma aeromoça de Salvador. Mas o recurso foi considerado deserto, ou seja, não foi aceito. Isso porque as empresas fizeram o depósito recursal em um valor insuficiente. Na época da interposição do recurso, o valor mínimo do depósito recursal era de R$ 10.714,51, valor estabelecido em um ato da presidência do TST. No entanto, as empresas aéreas fizeram o depósito faltando 1 centavo para atingir o limite. O depósito foi de R$ 10.714,50. De acordo com o relator, ministro Fernando Eizo Ono, a falta de 1 centavo conduz à deserção do recurso, conforme prevê a jurisprudência do TST. A diferença é de 1 centavo. E estou aqui invocando a súmula 123.3 para declarar a deserção. Exigência legal era de R$ 10.714,51. Houve recolhimento de R$ 10.714,50. Agora, aqui por disciplina é que eu fiz esse voto nesse sentido, invocando expressamente o teor da súmula 128.3 desta Corte. O presidente da turma, ministro João Oreste Dallazen, destacou que é fundamental que os precedentes da Corte sejam respeitados. Aqui 1 centavo, mas depois temos o caso de 50 centavos, R$ 2,00, e assim sucessivamente, nós não temos um parâmetro objetivo. No próximo bloco, uma entrevista especial com o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Ele fala sobre a prevenção de acidentes de trabalho e a valorização do trabalhador rural. Não saia daí, a gente volta já. Em 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. E por ocasião da data, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, falou ao TV TST sobre como a Justiça do Trabalho tem contribuído para a prevenção de acidentes de trabalho. Confira. Presidente, muito obrigado pela presença. 1º de maio, Dia do Trabalho. O que temos a comemorar, na opinião do senhor? Eu diria que um fato marcante e que se desenvolveu já há algum tempo é a conscientização dos empregados dos seus direitos e deveres, ou seja, é a cidadania social tomando conhecimento dos direitos que a lei lhe assegura, sem olvidar também os deveres que são impostos aos empregados. O contrato de emprego ou contrato de trabalho é chamado contrato de sinalagmático perfeito, ou seja, há direitos e obrigações que se correlacionam. Mas há uns tempos atrás não havia essa conscientização dos direitos que a CLT e leis avulsas asseguram aos empregados. E esse fenômeno é recente e dele resultam 2 consequências. Uma bastante satisfatória de que eles têm procurado no Judiciário do Trabalho os seus direitos eventualmente lesados. E a outra é um pouco preocupante, mas superável, com o esforço do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que é o incremento das ações trabalhistas.
Então, se de um lado a conscientização dos seus direitos é algo a comemorar, de outro lado nós temos que nos aparelhar, o Judiciário do Trabalho como um todo, para atender a essa demanda que cresce significativamente no país. Presidente, o TST busca, a cada ano, destacar alguns segmentos profissionais e suas condições de trabalho para a conscientização da sociedade. Este ano, 2014, qual foi a categoria escolhida? Elegemos o trabalhador rural exatamente para demonstrar a importância do trabalho rural. Ele, trabalhador rural, e a empresa rural, eles, em atuação conjunta, são os protagonistas daquilo que se diz costumeiramente: o Brasil é o celeiro do mundo. Então não se pode ignorar a importância do trabalho rural e tentar desenvolver uma ação preventiva de acidentes e doenças profissionais. A ideia é, além de exortar a permanência do homem do campo no seu lugar de trabalho, assegurar que esse trabalho se faça de modo seguro e de modo que o ambiente seja também higienemente considerado. O slogan da campanha de prevenção de acidentes de trabalho este ano é "Trabalho seguro, prevenir é o melhor caminho". Presidente, efetivamente, quem é responsável pela prevenção de acidentes no ambiente de trabalho? Aqui faço um parênteses, Rafael, para elogiar os colaboradores da Secretaria de Comunicação Social, porque eu estava à procura de um slogan para identificar essa temática relacionada ao trabalhador rural. Esse slogan nasceu aqui do trabalho conjunto de todos os jornalistas e quando o li eu achei que ele calhava a contento para o programa que iríamos desenvolver. Mas a ideia é exatamente essa. Como o Judiciário do Trabalho integra o Poder Judiciário Nacional, ele atua na reparação. Depois que o evento aconteceu, então se propõe uma ação e nós vamos discutir dano moral, dano material e coisas que o valham. O que é próprio da atividade jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho. Mas é preciso avançar. E para colaborar com o Executivo, porque essa tarefa de prevenção é principalmente do Executivo, não se furtou o Tribunal Superior do Trabalho de cooperar, dando ênfase à prevenção, de maneira que a prevenção é o melhor caminho, exatamente como foi sugerido e bem sugerido, e quando tomei conhecimento desse slogan, me encantei por ele e penso que ele reflete bem o propósito do programa do Trabalho Seguro. Trabalho seguro, o melhor é prevenir. É isso. Presidente, muito obrigado pela participação. E sobre o trabalho rural, assunto destacado pelo presidente do TST durante a entrevista, você assiste agora uma reportagem especial. Com a enxada nos ombros, seu Zezinho vai para a lida na roça. A saúde frágil é resultado dos acidentes que sofreu no campo na década de 60. E a gente ia, como se diz, primeiramente se valer de Deus e da cura do mato, né? Rapar ali uma rapinha de pau para colocar em cima para ver se cicatrizava. E assim vai, desse jeito. Hoje, acontecia hoje, amanhã já era para estar trabalhando. Não tinha esse negócio de tirar licença para... que nem tira hoje, dá 15 dias, 20 dias, né? Hoje os tempos são outros. A legislação, entre elas a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece regras claras sobre o serviço no campo. Mas, ainda assim, casos graves continuam comuns.
E os números preocupam. Segundo a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Distrito Federal, só o DF registra uma média de 200 acidentes por ano no campo. A gente vai mostrar um exemplo agora de um que ocorreu aqui nessa fazenda, exatamente nesse quartinho de ração, com essa máquina aqui de triturar milho. Esse acidente foi no ano passado e aconteceu com o Franciélio, que chegou a fraturar um dedo. Franciélio, explica pra gente como que foi. Bom, eu estava triturando milho e um descuido que eu dei, o dedo foi junto com o milho e eu sofri um acidente na cabeça do dedo aqui. Fui parar no hospital, tomei uns pontos, mas graças a Deus não perdi. Não cheguei a perder o dedo, mas perdi o tato da ponta do dedo. E fiz fisioterapia e tal, e 6 plásticas para poder o dedo ficar hoje assim, mais ou menos como está. Os acidentes que acontecem na cidade, eles são todos vistos. Da área rural não é nem 1% não é visto, né? Porque fica tudo escondido. Falta maior fiscalização. Falta mais fiscalização e denúncia dos trabalhadores também. Um assunto que preocupa as autoridades do Poder Judiciário. Tanto que esse é o tema principal da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho do TST. A ideia é conscientizar patrões e empregados sobre a necessidade de prevenção. Esse nível de prevenção, de conscientização, é um papel muito importante a ser exercido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo TST, e talvez a sua maior contribuição em termos de mudança desse cenário, desse ciclo que demonstra, infelizmente, uma cultura que, em termos civilizatórios, padece de bastante evolução ainda. Está apertando o parafuso lá da peça lá. A campanha faz parte do programa Trabalho Seguro do TST, que foi criado em 2011. A principal finalidade é contribuir para a diminuição dos acidentes nos locais de serviço. A hora que eu estava lá debaixo do viaduto já. A hora que eu caí, com certeza eu nasci de novo. Mas para isso é preciso a união de todos, sociedade e poder público. Um esforço que pode garantir melhor qualidade de vida para milhares de trabalhadores. O homem do campo, a senhora sabe que é muito sofrido e precisa mesmo de ajuda de quem pode ajudar, né? No próximo bloco, tradutor e intérprete de língua de sinais. Saiba quais as normas que regulamentam a profissão. A gente volta já. O ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, lançou o livro Acórdãos Didáticos, Jurisprudência em Recurso de Revista no TST. A obra reúne casos em que ele atuou como relator na primeira turma do TST. Veja na reportagem. Um carteiro com deficiência visual no olho esquerdo foi aprovado em concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a vaga destinada a portador de necessidades especiais. Mas 15 dias depois de ser admitido, foi dispensado por não estar apto para o exercício da função. O trabalhador não aceitou o motivo da dispensa e ajuizou ação trabalhista, alegando ter sido discriminado pelos Correios quando passou a integrar o sistema de rodízio como qualquer outro carteiro, recebendo inclusive as mesmas metas de um empregado com total capacidade laboral. Por isso pediu a reintegração ao emprego e indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho Paranaense não aceitou o argumento do trabalhador, já que um laudo pericial comprovou a capacidade laboral dele. O caso chegou no Tribunal Superior do Trabalho e a primeira turma teve outro entendimento, com base na súmula 443 do TST. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Para o relator do caso, o ministro Valmir Oliveira da Costa, a dispensa pelo fato do empregado não cumprir as metas dos demais carteiros configura discriminação vedada em normas constitucionais, legais e em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Por isso, a empresa foi condenada a reintegrar o carteiro ao emprego e ainda a indenizá-lo em R$20 mil por danos morais. Entender um processo trabalhista e sua decisão de forma simples e clara nem sempre é fácil. E esse caso que acabamos de contar é um dos 35 citados no livro Acórdãos Didáticos Jurisprudência em Recurso de Revista no TST, que foi escrito exatamente com o objetivo de apresentar algumas decisões da Justiça do Trabalho de forma didática e acessível a leitores que dominem ou não o assunto. O ministro Valmir Oliveira da Costa é o autor e idealizador da obra, que reúne decisões em que ele foi o relator do caso na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Desde a época de juiz convocado, comecei aqui no tribunal em 2000, em razão do didatismo ou da linguagem mais fácil, mais clara e acessível, os colegas sugeriram que eu publicasse um livro contendo esses acórdãos que chamaram de didáticos, exatamente pela facilidade com que as matérias eram expostas e para uma melhor compreensão do público, que não era apenas das pessoas que atuam na área jurídica. O ministro destacou alguns temas tratados no livro e também comentou do segundo projeto já previsto. O primeiro tem esses temas que eu considero bastante relevante, que vai desde a questão da admissão de trabalhador por concurso público, até discussão sobre dano moral, responsabilidade civil, precatório, a admissão de trabalhador com deficiência, proteção do salário, penhora de salário, isso tudo de uma linguagem bem clara. No segundo, eu pretendo comentar o julgamento e não apenas publicar o acórdão na íntegra. Veja outras notícias que foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. 3 mulheres foram indicadas para concorrer a uma vaga de ministra do TST. Maria Doralice Novaes, desembargadora-presidente do TRT de São Paulo, Maria Helena Malman, desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, e Luísa Aparecida de Oliveira Lomba, desembargadora do TRT da Bahia. A candidata escolhida pela presidenta Dilma Rousseff vai ser submetida à sabatina no Senado e também à apreciação do plenário da Casa. A nova ministra vai ocupar a vaga que surgiu com a aposentadoria do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, participaram do 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, CONAMAT, que tem como tema Judiciário e Sociedade, um diálogo necessário. O evento ocorreu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ele é organizado pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região. O dia 28 de abril ficou marcado como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data foi instituída pela Lei 11.121 de 2005. Em 2012, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, foram registrados 705.239 acidentes no país, número ligeiramente inferior ao do ano anterior, de 720.629. Desse total, 2.731 trabalhadores morreram e 14.755 ficaram permanentemente incapacitados para o trabalho. Cerca de 10 milhões de brasileiros são deficientes auditivos, segundo os dados do último censo do IBGE. Números que têm colaborado para o crescimento da profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais. Veja na reportagem de João Fagundes Neto as normas que regulamentam essa profissão, reconhecida recentemente em 2010. Libras, Língua Brasileira de Sinais. Para quem não sabe, a Libras não é a simples gestualização da língua portuguesa. É um idioma à parte, reconhecido como segunda língua oficial do Brasil,
através da Lei 10.436 de 2002. A oficialização da língua de sinais veio em consequência de uma lei anterior, a da acessibilidade, que entrou em vigor no ano 2000. Com a lei de acessibilidade, ficou faltando uma regulamentação no caso da comunicação, porque as demais acessibilidades de mobilidade acabam sendo adequadas por meio físico. No caso, a comunicação ficou sem essa regulamentação, então ficava faltando uma forma de concretizar essa acessibilidade por meio da comunicação. O tradutor e intérprete de Libras deve ter o ensino médio e também passar por curso de formação reconhecido pelo Ministério da Educação. A maior parte dos tradutores trabalha na área de educação, já que escolas e faculdades necessitam desses profissionais em sala de aula, por exemplo. Mas a formação em Libras atrai gente de diversas áreas. Cíntia é agente de viagem e quer ampliar as oportunidades na profissão que já exerce e também ter outra fonte de renda. É um mercado muito difícil, que tem muitas barreiras ainda a serem conquistadas, né? Mas que eu acredito que vale a pena. Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. O tradutor de Libras também atua em emissoras de televisão, principalmente nos canais públicos ou governamentais. Dados do Sindicato dos Trabalhadores Intérpretes, Guias e Tradutores da Língua Brasileira de Sinais no Distrito Federal revelam o crescimento da demanda dessa mão de obra. O Distrito Federal tem oficialmente 150 intérpretes. É pouco, já que 5% da população brasileira tem deficiência auditiva. É como se você colocasse uma escadaria imensa na porta de uma escola. O cadeirante pode contar com o auxílio de 2, 3 pessoas e ser carregado pelo colo e chegar até a escola. Um surdo ele não chega na escola se não tiver a presença de um tradutor de Libras para possibilitar que a comunicação ela chegue até essa pessoa. Segundo o presidente do sindicato, a carga horária de trabalho é de 6 horas por dia e os salários variam de R$ 1.200 a R$ 4.000 por mês no Distrito Federal. Já em congressos, palestras e outros eventos, o pagamento é por período. A hora de tradução custa em média R$ 70 e geralmente 2 ou 3 tradutores se revezam a cada 20 minutos, pois a atividade exige descanso por conta do desgaste físico e mental. Para Michel Platini, a profissão vai ser mais atrativa quando a sociedade entender o papel essencial do tradutor e intérprete de Libras. Nós temos 3 grandes dificuldades, que todas elas têm relação com a visibilidade que a profissão não tem. Uma profissão extremamente nova, uma profissão nova, que não carrega o reconhecimento social da sociedade, né? Não carrega esse reconhecimento que o enfermeiro, que o médico, que um professor tem, da sociedade que reivindica a atuação desse profissional, né? Todas as dificuldades que a gente tem hoje, todas elas têm relação com o reconhecimento social. Tem algumas profissões antigas no Brasil, que elas ainda não estão regulamentadas por força de lei, mas elas já estão regulamentadas no imaginário da sociedade. A sociedade já reconheceu ela. No imaginário da sociedade, essa profissão está tão consolidada que ela consegue avançar na perspectiva dos direitos do conjunto da categoria. Obrigada pela companhia. Para você um bom dia. Bom dia e até amanhã. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!